Quando o pessoal da equipe me avisou que a gente ia fazer um vídeo sobre medo de ir pro inferno, a primeira coisa que eu pensei foi naqueles pregadores de quando eu era pequenininho falando: se você não fizer isso, você vai pro inferno, hein, menino? E eu morrendo de medo nas calças, né? Cagando nas calças, por mais dizer. Cagando nas calças, pode falar, produção? Não sei se pode falar. Com medo de ir pro inferno. E eu acho que esse é um assunto que vale a pena a gente comentar aqui pra quem é novo na fé, pra quem não é novo na fé, porque a gente sempre vê esse assunto aí na sociedade, né? Na cultura. Então é bom que a gente fale sobre isso aqui hoje. Sim, ele vai fazer uma vinheta. Então roda a vinheta, editor, que vai fazer a vinheta a partir de agora. Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal aqui do Clube Cristão. Nós somos uma plataforma de conteúdo cristão com vários pastores e teólogos, né? Não tem só eu que ensino lá, mas a gente ensina boa teologia, a gente descomplica a Bíblia numa conversa super informal para você que não entende absolutamente nada ou que entende um pouquinho e quer entender melhor. Se você tiver interesse, o clube tem um preço muito acessível e o link vai ficar sempre nas descrições dos nossos vídeos. Fique certificado aí de se inscrever no canal e de curtir para que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá bom? Meu nome é João Pedro Maia, esse aqui é o Clube Cristão, como a gente já disse, e o nosso tema, recapitulando, é sobre o medo de ir pro inferno. Bom, esse tema, ele me pegou por muito tempo durante a minha caminhada e, na verdade, por até certo ponto depois da minha conversão, que foi há mais ou menos 5 anos atrás. Hoje eu tô com 21, 4 anos para ser mais exato, na verdade. A gente ouvia, né, eu cresci num contexto de igreja em que os pastores, eles sempre falavam muito sobre isso, né? Olha, você vai fazer tal coisa, isso vai te levar pro inferno, então você não pode praticar aquilo. Quem mais, né, não cresceu? Eu acredito que a maioria dos contextos de igreja que a gente viveu mesmo, eles ensinavam isso, né, de que o inferno, ele era consequência daquilo que eu fazia pontualmente. Então eu tive uma ação pontual, pronto. Agora eu vou pro inferno. E isso é muito problemático por muitas maneiras, a gente vai discutir sobre isso aqui quando a gente estiver falando do evangelho, mas historicamente a gente tem essa ideia de que o inferno, né, ele tem que ser temido. E de certa forma ele tem que ser temido. Eu não discordo dessa abordagem. O problema é que a gente às vezes confunde essa concepção de salvação, o que Deus está falando sobre salvação. Será que eu realmente posso ter certeza de que eu não vou pro inferno e essas coisas? E isso foi uma coisa que, depois de muitos anos na igreja, foi que eu fui ouvir. Então eu espero que isso aqui possa ser assim uma ferramenta para você de fato entender, porque esse medo não pode ficar com a gente que é crente, né? Se você confia no Senhor de todo o seu coração, isso não é uma coisa que tem que te assustar. Como eu falei, a Igreja Católica, né, a gente vê bastante isso lá na Idade Média, né? Essa ideia do medo de ir pro inferno, ela sendo usada a favor dos interesses da igreja e como instituição, né? E não de fato dos interesses... Ixi, minha mãe tá me ligando. E não dos interesses do evangelho, propriamente dito. Alô? Não. Eu tô fazendo um vídeo agora. Tá, beijo. Mas eu acho que o que menos interessa pra gente hoje são as raízes históricas desse medo. Porque talvez isso exista desde antes dos tempos de Jesus, né? Então, a gente não tá querendo aqui fazer uma análise da cultura, porque aparentemente, ao longo da história, as pessoas têm medo de ir pro inferno. E é o que eu falei, de certa maneira, esse medo ele não é ilógico, né? A gente pensa no inferno como algo que existe, a Bíblia afirma sobre isso. Não, nós não somos aqui aniquilacionistas, a gente não acredita que a alma desaparece, que a alma não é eterna, que a alma evapora. O negócio que Deus criou evapora, não existe mais. Deus criou, agora evaporou. A gente não tem isso na escritura, a gente não crê nisso. A gente pode até fazer um vídeo depois, se vocês deixarem nos comentários, sobre aniquilacionismo, né? Essa coisa assim, depois que a pessoa morre, ela não existe mais, então esse negócio de inferno é uma mentira. Não é uma mentira, existem muitas passagens que falam sobre isso, inclusive, acho que um dos textos que mais podem, apesar do próprio Jesus ter falado sobre inferno, né? A gente também tem o texto de João, lá em Apocalipse, quando João escreve, Apocalipse 23 ou 24, sobre essa realidade da segunda morte, né? E quando João tá falando de segunda morte, ele não tá falando assim, a primeira morte é a física e depois a morte o cara não existe mais. Não, ele tá falando de uma outra morte que ele vai descrever, inclusive no versículo. Deixa eu pegar esse versículo. Perdão, é Apocalipse 20, versículo 14. Então, a morte e o mundo dos mortos foram lançados
lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Assim, eu não sei como é que as pessoas conseguem apagar esse versículo da mente. Tipo assim, o que elas fazem com esse versículo? Vamos lá, eu faço ideia. Porque isso aqui, tá claro, né? Segunda morte. O que é segunda morte? É ser lançado no lago de fogo. É exatamente essa a descrição do inferno. É um lago de fogo em que não há, né, possibilidade de saída, né? É uma punição eterna, porque há um Deus eterno e a culpa desse pecado, ela é eterna, né? Exatamente pela infinitude desse Senhor que nós servimos, né? Nós crentes, obviamente. Então, é assim, a realidade do inferno, ela tem que causar esse temor, mas ela tem que causar esse temor no sentido de que a não presença de Cristo, a falta de Cristo na minha vida, quando eu não tenho Cristo, quando eu não pertenço a Cristo, aí sim, né? Poxa, não é um lugar bom. A Bíblia não descreve ele ali como um jardim de delícias, como um lugar maravilhoso, que você vai tomar sol, né? E ficar ali de férias com o diabo, fazendo uma, sei lá, como é que fala? Uma rave, né? Não é assim. Os filmes pintam isso, né? A gente vê em Hollywood lá. Me lembro do personagem do Pica-Pau, quando ele descia até o inferno lá com a morte. Era um lugar feio até, mas era uma ideia tão distorcida daquilo que a escritura traz, e a gente acaba acreditando mais no desenho, que foi alguém que fez, do que no que a escritura fala, que é de fato o lugar onde a gente tem a revelação de que inferno existe. Então, a descrição ela tá clara. É o lago de fogo e enxofre, haverá sofrimento eterno para essas pessoas que não crerem em Cristo. Mas aí que é o ponto, cara. Aí que é o ponto. Ninguém vai pro inferno, né? Como aqueles pastores que diziam pra mim, né? Se você se masturbar, você vai pro inferno, hein? Você sabe que você assistir pornografia. E não que essas coisas não sejam pecado, não que essas coisas não produzam morte. Elas produzem morte, elas são uma maneira de se rebelar contra Deus, são uma maneira, inclusive, de desprezar Deus e de desprezar a palavra de Deus. Então, é assim, ó, Deus me falou pra eu viver em santidade? Não, eu não quero viver em santidade, né? Dane-se a santidade, não quero isso aqui. Então eu desprezo Deus, eu desprezo a palavra e eu pratico aquilo que Deus se desagrada, aquilo que Deus diz para eu não praticar. Não é que essas coisas sejam inverdades, pelo contrário, a gente sabe que é. A questão é que a ida ao inferno, a condenação eterna, que é tão descrita na escritura, de novo eu reforço isso, porque tem um bando de gente falando que inferno não existe, isso não faz sentido nenhum, porque muitos textos afirmam isso, é que ninguém vai ao inferno porque fez algo específico. Que quando Paulo ele vai escrever em Romanos 3, 23, Romanos 3, ele vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A ideia de Paulo ali não é que o Joãozinho um dia vai... Não é assim, a Maria, não, mas aquela Mariazinha é boazinha, ela não fez nada. Não, mas aquela criança, mas a criança não comete pecado. Então assim, a ideia, gente, de que existem algumas pessoas boas e outras pessoas más, ela não é uma ideia bíblica. A gente não tem isso na escritura. Paulo afirma, todos pecaram, né? Quando a gente fala todos, tá falando de alguns? Não, tô falando de todos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso significa que o bebezinho bonitinho que nasce o recém-nascido da sua família, ele nasce depravado, ele nasce em pecado. Ele não nasce santo, puro, sem mácula. Por quê? Porque quando o homem cai, a herança do pecado é o que nos sobra, entre outras coisas, né? A gente tem a criação, mas a gente tem a criação manchada pelo pecado. A gente tem o pecado entrando no mundo, distorcendo todas as coisas, fazendo tudo de mal que existe hoje, a gente conhece por conta da presença do pecado nessa realidade em que nós vivemos. Então, você precisa entender que não existem pessoas boas. Não existem pessoas que nascem sem pecado e aí o homem é bom e a sociedade o corrompe. Não existe isso. O Evangelho não narra as coisas dessa maneira. O Evangelho coloca todas as pessoas em igual posição diante de Deus, pecadores carentes da glória de Deus. Você precisa entender isso. Por quê? Porque senão você vai se achar melhor que o Hitler. Aí você vai ficar pensando que cristianismo é sobre régua moral. E aí você vai falar assim, olha, não, mas aquela pessoa ali, ela matou 3. A única coisa que eu fiz foi roubar a borracha do meu amigo na escola, mas eu nunca roubaria um banco, por exemplo. Ah, não, mas eu só me masturbo de vez em quando, assisto uma pornografia, eu traio minha esposa, eu minto, né? Essas coisas não são tão pesadas quanto aquele cara que acabou de assassinar a família, não é? Sim, que a gente pensa, geralmente.
Pois é, mas isso não é a ideia do evangelho, né? O evangelho ele narra pra gente que o cara que rouba a borracha do amigo e o cara que mata a esposa e os 3 filhos, eles estão em pé de igualdade no sentido da ira de Deus. Eles merecem a ira de Deus da mesma maneira. Não importa que as consequências pro pecado deles seja distinta, porque a consequência é distinta, né? Se você mentir pra alguém, se você roubar a borracha do seu amigo, se você roubar um banco, as consequências são extremamente diferentes. A gente não tá tratando as coisas de modo ilógico aqui. A questão é que a natureza do pecado é a mesma. Pecado gera morte e nos afasta de Deus. Se você despreza Deus e a palavra dele e, portanto, peca, porque é isso, no fundo, o que o pecado representa, então você merece a ira dele. E não adianta também você pensar que, não, mas quando eu era pequeno, porque a gente já nasce com a herança do pecado. A gente já nasce com a culpa que os queridos Adão e Eva tiveram. E não adianta você querer se achar melhor que eles também, porque não é assim que a vida funciona, aceita a realidade, não fica pensando, mas se eu tivesse... Não adianta a gente pensar dessa maneira. Então, olha pra mim. O inferno, ele não é consequência de um ato específico que eu e você fazemos. Jesus ele vai esclarecer essa questão quando ele está falando daquela mensagem que é a mais famosa de toda a Bíblia, João 3,16. Ele diz, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O que Jesus vai falar em João 18? João 3,18, melhor dizendo. Ele vai dizer, quem crê no Filho não está condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Ou seja, as pessoas elas não vão para o inferno por causa de algo que elas fazem, mas por aquilo que elas deixam de fazer. O que elas deixam de fazer? Elas deixam de crer em Cristo. Por que eu vou para o inferno, JP? Você vai para o inferno se você não crer em Cristo de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Se o seu coração não abraçar Cristo como tesouro supremo da existência, se você não tiver Deus como o amor maior no seu coração e, portanto, amar as coisas que Deus ama, porque amar a Deus acima de todas as coisas vai reordenar os nossos amores, então você está condenado. Não tem isso de, porque eu assisti pornografia um dia. A consequência de amar a Deus sobre todas as coisas é uma vida de santidade. E aí que a gente precisa lembrar. Quando João escreve as suas 3 cartas, né, 1ª, 2ª e 3ª João, ele escreve num contexto que serve pra gente como um filtro daqueles que são verdadeiros crentes e falsos crentes. Eu recomendo, inclusive, que você faça a leitura de 1ª, 2ª e 3ª João, porque João faz a descrição daqueles que não têm Cristo, daqueles que estão condenados, né? Então, você quer saber se é um crente verdadeiro? O crivo é 1ª João, 2ª João e 3ª João. Espero que isso tenha ficado claro, porque se eu te faço a pergunta, você crê em Cristo de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento? E se você realmente confia em Jesus para a sua salvação de todo o seu coração, então não há o que temer para o inferno. Por quê? Porque João 3,18 nos afirma, quem crê não está condenado, e quem não crê já está. Então assim, qual é o critério? Qual é o crivo? O crivo é a fé em Cristo Jesus. Nós somos justificados pela fé. O justo vive pela fé. O justo vive pela fé significa que o justo ele tem vida, ele tem Cristo. Ele recebe a vida pela fé no Salvador. Ele recebe pela fé em Jesus Cristo. Então, você precisa entender, quando a gente está falando de inferno, a gente não está falando de hoje eu peco e agora eu tô no inferno, aí amanhã eu não peco, porque a gente peca todos os dias, né? A diferença é que o cristão, ele se arrepende dos seus pecados, ele não peca em paz, ele tem uma vida de constante arrependimento. E se você tem uma vida de constante arrependimento, se você pode perceber, e se os outros enxergam em você Cristo, se eles veem o fruto do Espírito em você, que é amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio, se ele consegue enxergar em você essas coisas, se a sua vida foi transformada, se o seu coração foi alcançado pelo Evangelho, por Jesus, então não há o que temer quanto ao inferno, porque o crivo não é o que as suas mãos podem produzir, mas aquilo que Cristo fez na cruz, e a sua fé nesse sacrifício, a sua fé nessa obra de salvação. Se você confia nele de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e não confia em você mesmo para a sua salvação, então, de novo, lembrando, o objeto é Cristo, a obra é dele, a obra não é fruto das suas mãos, da força do seu braço, do quanto você é bonzinho ou não é, porque ninguém é bom. Espero que isso fique claro, porque isso elimina diversos problemas da gente. A gente entende o que é o Evangelho, e aí o medo de ir para o inferno, ou ele pode ficar, se você não tiver Cristo, ou ele some com a certeza de que a salvação ela vem pelos méritos de Cristo na cruz, e não pelos nossos. O que a gente precisa fazer é confiar nele para a nossa salvação. Ficou claro isso? Você entendeu?
Espero que isso tenha te edificado e abençoado. A gente vai fazer outros vídeos com conteúdos de questões semelhantes que as pessoas lidam aqui. E deixa um comentário aí se isso te abençoou de fato. Se inscreve no canal, curte aí. Se você quiser, de novo, fazer parte do Clube Cristão, em que a gente se aprofunda no conhecimento da Bíblia, com muitas aulas, muitos professores. E tem até cursos, inclusive, lá. Você pode clicar aí no link da descrição. A gente se vê num próximo vídeo e até mais.